Boa noite a todos os irmãos, irmãs, que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós, em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossos gestos, palavras, atitudes, a fim de que possamos cumprir o nosso papel como herdeiros do universo, no cumprimento da lei que rege todo o cosmos, do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei áurea que governa o universo. Quando nosso mestre recitou o amai a Deus e ao próximo, ele não estava somente falando no aspecto da convivência social, mas sim como única e verdadeira para a nossa felicidade futura. Pois só assim poderemos, dentro das nossas possibilidades, do nosso teto evolutivo, sermos instrumentos de Deus, não obstante nossas limitações morais. Não foi à toa que Jesus não escolheu 12 apóstolos anjos, escolheu 12 apóstolos homens. Pois é papel intrínseco único de cada um de nós. Cumprimos os nossos deveres para com nós, dentro da nossa consciência, onde se encontram escritas as leis de Deus, conforme assevera a questão 621 da obra Basilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, diante do próximo e diante de Deus. Que possamos ser luz nesse mundo que teima, diga-se de passagem, a permanecer nas sombras. Que possamos ser instrumentos divinos, aonde quer que venhamos a nos encontrar, no campo da caridade, da tolerância, do perdão. Nós iremos desenvolver aqui um assunto, mas que em muitos outros aspectos paira a dúvida em nossos corações e, claro, em nossos entendimentos. Mas para isso faz-se necessário um primeiro passo. Faz-se necessário que voltemos a 2000 anos atrás na história do nosso planeta. Pois foi há 2000 anos atrás que Jesus deixou seu Evangelho. Dentro de um aspecto cultural, social, econômico, religioso, numa determinada região de nosso planeta. Não dá para nós falarmos de Evangelho em 2023 com TikTok. O TikTok não é linguagem de Evangelho. Portanto, precisamos voltar a 2000 anos atrás para entendermos a didática das verdades universais que nosso mestre deixou como legado para o porvir da humanidade. E aí Allan Kardec, desenvolvendo o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele teve como ideal tornar prático os ensinos do Cristo, conforme ele assevera na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele informa que podemos dividir, de acordo com o que narra os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em 5 partes. Podemos fazer dessa forma. Os atos comuns da vida do Cristo, o que ele fez, como ele fez, para onde ele foi, quando voltou, os milagres, que é o que talvez chame mais a atenção de muitas religiões, as predições, que é o ato de predizer ou prever,
fazer previsões com relação ao futuro da humanidade. As palavras que serviram de consolidação aos dogmas da igreja, para o fundamento de seus dogmas. E, por último, o ensino moral. Aí vem o grande presente que Kardec nos legou. Se as 4 primeiras partes são objeto de controvérsias, ou seja, os atos comuns da vida do Cristo, ele fez ou não fez isso? Será que ele realmente fez aquilo? Mas será que esse comportamento é dele? Será que quando ele expulsou os vendilhões do templo, será que isso é comportamento de Jesus? Ele gritou ou não gritou? Os milagres, será que ele fez mesmo isso? Fez, não fez? Eu não acredito. E você acredita? Acredito. As predições, será o que ele falou realmente vai acontecer? Já aconteceu? Não vai acontecer? Os dogmas da igreja são corretos? Estão errados? Então Kardec assevera que essas 4 primeiras são objeto de controvérsias. No entanto, a última permanece inatacável. Inabalável. Que é o quê? O ensino moral. Porque o Cristo não veio revelar a lei do planeta Terra. Jesus veio revelar leis universais. Jesus era a carta viva de Deus ao habitante do planeta Terra. Portanto, você pode questionar qualquer coisa com relação à vinda do Cristo na Terra. No entanto, nós não temos condições nenhuma de analisar, de julgar, ou pior, desprezar os seus ensinos morais. Porque quando nós analisamos o Evangelho, percebemos, e aí eu falo não só o Evangelho, mas também a linguagem bíblica, onde a virtude está dotada de um aspecto muitas vezes figurado, metafórico, temos uma dificuldade enorme de interpretar. Por isso que Kardec teve essa preocupação de colocar dentre as obras básicas o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que na introdução ele coloca muitas passagens do Evangelho, e aí ele cita, da Bíblia, dos outros autores sacros ou sagrados. São de difícil compreensão. Muitas até parecem absurdas por causa da falta de uma chave para que nós entendamos o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. A chave de todas as dúvidas no que tange às questões das leis divinas, a chave está inteiramente no Espiritismo. Porque quando Jesus veio, ele veio em determinada época, onde existia uma limitação tanto no aspecto moral como no aspecto intelectual. Não teria como Jesus falar sobre cosmologia, astronomia, química, física. Porque na questão 614, que abre as leis morais do Livro dos Espíritos, que é o terceiro livro, Kardec pergunta se as leis naturais são leis de Deus. Ele revela que sim, as leis naturais são as leis de Deus. Portanto, aquele professor que ensina física, química, biologia, mesmo sendo ateu, ele nem imagina que ele está sendo instrumento de Deus, porque ele está revelando as leis de Deus. Olha que interessante. Por quê? Porque tudo são as leis de Deus. E aí vem Newton e explica uma lei chamada ação e reação. Toda ação tem, por consequência, uma reação. Mas Jesus já havia revelado isso, gente. Sabe quando? Na noite da agonia, quando Pedro desbainha a espada e decepa a orelha do Malco. O que Jesus fala? Pedro, embainha sua espada, pois quem
pela espada fere, pela espada será ferido. O que Newton fez ao citar, ao nos revelar a lei de ação e reação? Ele estava matematizando as leis de Deus, que também pertencem às leis morais. As leis físicas e as leis morais são faces de uma mesma moeda. Lei de ação e reação. Aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. E aí, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele fala que são chegados os tempos em que todas as coisas serão estabelecidas no verdadeiro sentido, com qual objetivo? 2, dissipar as trevas. De onde partiu essa ordem? Do mundo maior. É chegado, ou melhor dizendo, são chegados os tempos. São chegados os tempos da grande transformação da humanidade. As convulsões que ora estamos vivenciando faz parte desse despertar. Portanto, mais do que nunca faz-se necessário a nossa fé. Mais do que nunca. E aí vamos entender melhor? Lá em João 14, versículos 15 a 18. Se me amardes, guardeis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aí. O Cristo está prometendo o Consolador que ficará conosco para sempre. Por que Ele promete um outro Consolador? Porque Ele já era um. Mas Ele prometeu um outro, que restabeleceria as coisas, que é o Espírito de verdade. Lembra que eu acabei de falar do Espírito de verdade? Vamos voltar um pouco aqui. Olha aqui, essa frase que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de verdade. O Espírito de verdade é o Espírito que presidiu a codificação. É ele que presidiu, que auxiliou Kardec na codificação. Por que Kardec é o codificador? O que é codificar? É trazer à luz aquilo que estava escondido. E quem auxiliou Kardec no mundo espiritual? O Espírito de verdade. Por quê? Porque foi promessa do Cristo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Naquelas circunstâncias o mundo não podia. Por quê? Porque cada coisa no seu tempo. Porque não vê nem conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, não foi somente o lançamento de um livro, gente. Isso foi um evento de ordem global. Porque o lançamento do Livro dos Espíritos, ele marca a materialização do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Estava se cumprindo a promessa do Cristo. Sabe por quê, gente? Conforme assevera Manuel Filomeno de Miranda. Consola-se, não Consolador? Consola-se quando se esclarece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará dos erros, da inocência, da rebeldia, da revolta, da ignorância. Por isso, gente, que pena que nós não compreendemos ainda o papel do Cristo em nossas vidas. Que pena. No quebra-cabeça da existência do planeta Terra, no grande quebra-cabeça da vida de cada um de nós, a peça principal é o Cristo. Nós só saberemos ou teremos plena consciência disso daqui a alguns milhões de anos. Aí, Kardec perguntou aos Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos: quem Deus tem oferecido como guia e modelo para a humanidade? Olha a pergunta, gente.
Olha a pergunta. Quem Deus tem oferecido? Por que tem oferecido? Quem disse que a gente aceitou? Por isso que a pergunta de Kardec não é quem Deus ofereceu. Não. Quem Deus tem oferecido. Porque enquanto a humanidade terrena não aceitar Jesus como Salvador, como guia e modelo, Deus vai continuar oferecendo. Ofereceu ontem, oferece hoje e oferecerá até a consumação dos séculos. Foi palavra do Cristo. Ficarei convosco até a consumação dos séculos. Para quê? Aí em outro momento ele fala: pois é da vontade de meu Pai que nenhuma de suas ovelhas se perca. Resumindo, gente, ninguém fica para trás. Na ordem do Criador, na qual governa o mundo pela lei universal do amor, ninguém fica para trás. Que pena que a gente não entendeu isso ainda. Quando eu falo assim, eu não perdoo, é como se o Cristo estivesse para cá e eu para o outro caminho. Por quê? Porque o amor é a lei pela qual Deus governa os mundos. Está lá na questão 888A do Livro dos Espíritos. O amor é a lei pela qual Deus governa os mundos. Por isso que quando Cristo desce à terra, ele vem expressar qual lei? Do amor. O amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí quando vem Madre Teresa, na sua lucidez espiritual, ela fala, o problema é que estamos amando coisas e usando pessoas. Tem uma distorção. É por isso que quando Cristo falou assim, ninguém vem ao Pai. Ele não falou assim, ninguém vai, porque dá a impressão que o caminho é lá. Ninguém vai. Não, não é esse. Ninguém vem ao Pai, porque Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou o bom pastor. E aí o Espiritismo veio relembrar. Porque o Espiritismo é cristianismo redivivo. O papel do Espiritismo é relembrar o que o Cristo disse e desenvolver de acordo com as nossas capacidades. Por isso ele é peça fundamental nos destinos da vida de cada um de nós. Acredite, cada um de nós estamos sob a égide do Cristo. Ele é o guia modelo que Deus, o Senhor do Universo, confiou às nossas vidas. É Jesus. E aí, como é que, do ponto de vista espiritual, numa visão panorâmica, nós somos diante do mundo maior? Nós somos como uma criança. O que foi que Cristo falou? Deixai vir a minhas criancinhas. Em qual planeta ele falou isso mesmo, gente? Quando ele estava aqui na Terra. E aí nós não entendemos que quando ele falava numa criança, somos nós. Nós somos crianças birrentas, ignorantes, inocentes e revoltadas. Quando as coisas não acontecem da minha forma, da forma como eu gostaria, eu me revolto contra Deus. Eu passo até a não acreditar mais em Deus. Isso é comportamento infantil. Mas não se preocupem, gente. Isso é normal. Ainda estamos evoluindo. Do ponto de vista espiritual, nós somos crianças ainda. Nós temos ainda uma dificuldade enorme com relação à fé. Nós temos uma dificuldade enorme com relação à paciência, tolerância, perdão. Por quê? Porque nós somos imaturos ainda no que tange às questões emocionais do espírito. Adivinhe por que Jesus falava por parábolas? O que são parábolas? Historinhas que têm um cunho moral. Por que Jesus falava por parábolas? Como é que se ensina uma criança, gente?
juntando letras, B com A, C com O. Por quê? Porque nós ainda recém saímos do zero da criação do Espírito. Quando nós observamos a eternidade, quantos caminhos ainda nós temos a percorrer? Muitos caminhos a percorrer. Agora, qual é a nossa sorte? Que Jesus já percorreu esses caminhos. Ele conhece cada palmo desse caminho. Por isso que Deus deu a ele a missão de guiar o planeta Terra. E a didática de Jesus era tão extraordinária, gente, que ele foi falar sobre o reino de Deus, ele contou 3 parábolas. Ele contou 4 lá, né? Mas eu vou contar só 3 para resumir nossa história. Ele falou que o reino de Deus é comparado a um fermento. Aí depois ele falou que o reino de Deus é comparado a um trigo. E depois ele falou que o reino de Deus é comparado a uma rede. Mas espera aí, o reino de Deus é o quê? Por que Jesus explicou a mesma coisa sobre 3 formas? Porque Jesus sabia que quem acompanhava era quem? Lavradores, dona de casa e pescadores. Como é que ele ia ensinar o lavrador? Aí ele utilizou o instrumento da parábola do trigo. Ele entende o que é o trigo. As nuances, quando que planta, quando que colhe. Como é que faz com a erva daninha? Por que ele explicou com relação ao fermento? Para a dona de casa que o acompanhava, que o ouvia. E ela mais de ninguém compreendia por que o pão levadava. O papel do fermento no pão. Por que ele falou que o reino de Deus é como uma rede? Por causa do pescador que o seguiam. O pescador entendia as nuances da rede, o que faz, como pega o peixe, como livra o peixe. Porque ele sabia, gente, da nossa infância. E aí nós temos uma leitura que faz parte de todo o contexto, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. E aí tem, por exemplo, essa passagem lá do Gênesis, capítulo 29, versículo 30 e 31, que até Kardec colocou lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele dá esse exemplo aqui, ó. E Jacob amou também a Raquel mais que a Lia, e Jeová vendo que lhe era odiada. Sabe, isso é estranho, né? Olha a coisa. Como é que é? Jacob amou também a Raquel mais que Lia. E Jeová vendo, Jeová é Deus, tá, gente? Vendo que Lia era odiada. Como assim, gente? Porque há 2000 anos atrás, essa expressão odiar não é hoje o que nós entendemos como odiar. Há 2000 anos atrás, a expressão odiar significa amar menos. Então, traduzindo, essa leitura significa o quê? Que Jacob amava mais Lia ou amava mais Raquel e amava menos Lia. A expressão odiar há 2000 anos, ela significa amar menos. Por isso que faz necessário nós voltarmos a 2000 anos atrás para compreendermos. Não dá para entendermos o Evangelho em 2023. Todo mundo aqui é uma dor de cabeça para entender a parábola da agulha, do camelo que passa por uma agulha. Gente, por que tem a ver o camelo com uma agulha? É porque antigamente camelo e corda era a mesma palavra. Então, na tradução, ao invés de terem colocado corda, que faz mais sentido no buraco de uma agulha, do que camelo, que não tem nada a ver, colocaram camelo. Aí hoje você lê o contexto, você não entende nada. Como é que um camelo vai passar por o fundo de uma agulha? E aí, claro, existem milhões de teorias com relação a esse camelo, mas na verdade é porque camelo e corda era a mesma palavra 2000 anos atrás. E aí tem outras expressões, quando Jesus fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Em outro momento, quem tiver deixado sua casa, seus irmãos, irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas terras, por amor a mim, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Será que Jesus queria mesmo que as pessoas abandonassem suas famílias, obrigações e desejos para seguir? Não condiz com a figura do Cristo. E aí o contexto de nossa palestra, deixar que os mortos enterrem os mortos enquanto vivóis e de anunciar o reino de Deus.
Será que é uma obrigação que está baseada na piedade filial? Jesus queria que a pessoa deixasse de enterrar, de se despedir de seu ente querido para segui-lo? Será que esse era o contexto de Jesus? E aí nós vamos entender que o terceiro dia da crucificação, quando Jesus ressurge, ele estava revelando a imortalidade da alma. As pessoas se preocuparam com outras passagens. E a humanidade esqueceu dessa passagem que é importantíssima, que a alma é imortal. Jesus estava revelando uma lei universal, que a alma é imortal. Por isso que o Espiritismo, nas suas obras subsidiárias, como por exemplo o Nosso Lar, ele é taxativo já no prefácio: a vida não cessa. A vida não cessa. É algo tão simples. E aí vem Chico e fala assim: o que falta ao homem é senso de eternidade. Tem algum problema isso? Tem. Todos que você possa imaginar na nossa sociedade. Como, por exemplo, primordialmente se apegar no aqui e agora. Por isso que é meu, minha, e aí vem a morte e nos arrebata. E aí eu descubro pela forma mais dolorosa de que nada me pertence. Nem mesmo meu filho me pertence. A minha esposa não me pertence. O meu marido não me pertence. É por isso que para muitos a morte é complicadíssima. Porque nós não entendemos que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo e fala assim: nem vosso próprio corpo vos pertence. E aí nós vemos a pessoa passando uma vida inteira preocupada com a estética corporal. E o Evangelho ressalta, numa mensagem do Espírito: fico ousadamente preocupado quando a vossa preocupação é exclusivamente de bens materiais e dão pouca importância às questões espirituais. E a morte ela tem esse propósito de libertar a criatura das ilusões do mundo. Olha aqui como se fala em criança, olha essa mensagem do Nosso Lar. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Seria extremamente infantil, porque a nossa visão da vida, de mundo espiritual, de futuro, é infantil. Por isso que nós somos crianças, no nosso pensar, no nosso agir. E aí lá na contracapa do Livro dos Espíritos, ele já começa. Os princípios da doutrina, entre eles, eu coloquei aqui, tem vários, mas eu puxei somente esse que está inerente ao nosso assunto. Ele fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Por isso que o Gaia, que leu a mensagem, eles estão vivos. Por quê? Porque a vida não cessa. Não existe aquela expressão vida após a morte. Isso está errado, isso é uma visão distorcida, uma visão infantil. O que existe é vida após vida. Não existe morte. Ela existe no conceito filosófico, mas na prática ela não existe. Tanto é que nós morremos, no nosso conceito, e nós continuamos vivos. E existe uma categoria de pessoas que descobre isso da forma mais dolorosa, o suicida. Ele descobre da forma mais dolorosa que a vida continua, que a vida não cessa. E aí, o Espiritismo, relembrando o ensino do Cristo, destrinchando, nos colocando a par das verdades universais, sem alegorias, sem parábolas, sem metáforas, ele desenvolve o assunto
Por que ele falou que deixar os mortos e cuidar de enterrar os mortos? Jesus lhe ensina dizendo que é o homem. Não vos preocupeis com o corpo, mas cuidai do espírito. E de ensinar sobre o reino de Deus. E de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. Era esse sentido que Jesus estava revelando ao homem. Me segue, ele falou, não, mestre, deixai que primeiro eu vá enterrar meu pai, para depois eu te seguir. Ele não, deixar os mortos, enterrar os mortos. Porque se você for analisar a morte, deixar os mortos, enterrar os mortos, é porque a encarnação ela traz o sentido de morte. Porque o espírito está invasado. O que é melancolia? Porque existem aqueles momentos que nós estamos tristes que nada nos alegra. É o grito da nossa alma querendo voltar para o mundo espiritual. Porque aqui a luta é difícil. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Sou perseguido, sou humilhado, não sou amado, sou esquecido. A vida de encarnado é difícil. E lá no âmago de nossa alma, nós gostaríamos de voltar para o mundo espiritual, onde somos amados, onde somos protegidos constantemente, e a alma tem essa necessidade. Portanto, a mensagem que deixamos para todos é que a vida continua, que a vida não cessa. Como asseverou Cristo, pode destruir o vosso corpo. Estamos vivendo um problema sério com relação às guerras. O máximo que vão destruir é o corpo, pois a alma é imortal. A guerra, acreditem, ela também faz parte do desígnio do Criador. Pois, como assevera o livro dos Espíritos, a guerra faz a humanidade avançar o que sem ela levaria séculos. Faz parte do nosso despertador, por nós sermos ignorantes e revoltados. A dor é um instrumento divino para o despertar da alma. Muito obrigado pela atenção. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado e boa noite.